Muito obrigado, Sr. Presidente. Começar por cumprimentar a administração da ANAC não vou falar nem de auditorias do Tribunal de Contas, nem dos impactos que todos conhecemos que estão a acontecer na aviação, não só em Portugal como também na Europa e no mundo. Vou centrar a minha intervenção em questões que têm a ver precisamente com a Portela. A Portela e a sua expansão. E faço esta intervenção, sou deputado eleito por Lisboa, sou vereador na Câmara de Lisboa, município em Lisboa, e tenho uma grande preocupação com aquilo que poderá ser a expansão da Portela. Tem-se discutido muito a questão do Montijo e menos aquilo que é a expansão da Portela. O Sr. Ministro, que tem a tutela desta área, disse, bem, eu não lhe chamaria expansão. Eventualmente não deve ter estudado o dossiê e sobre aquilo que é as intenções da ANA na expansão do aeroporto de Lisboa. A primeira pergunta que lhe coloco é a seguinte. Porto e Faro, os aeroportos, no período noturno não têm havido problemas. A lei tem sido cumprida, tanto quanto sabemos. No caso de Lisboa temos aqui um caso de exceção. Esse caso de exceção tem sido uma violação clara, designadamente naquilo que é o período noturno, com movimentos aéreos na cidade que têm um impacto negativo, seja ao nível ambiental, que se traduz, como é evidente, naquilo que é a qualidade de vida dos lisboetas. E, portanto, de lisboetas e não só, também do Concelho de Loures, que é afetado pelo aeroporto. E a pergunta que eu lhe coloco é, uma vez que há essas violações constantes da lei, quantas multas, quantas coimas é que foram aplicadas e qual é o montante que estamos a falar na totalidade das coimas que foram aplicadas? Em segundo lugar, perguntar-lhe o seguinte. Há obras que estão a decorrer na Portela. Que obras são essas? São obras ao abrigo do contrato de concessão do tal anexo 9 das obrigações específicas de desenvolvimento? A ANAC está a acompanhar essas mesmas obras ou já estamos a falar das obras de expansão? E se estivermos a falar das obras de expansão, nos termos da lei, do Decreto-Lei 55/2010, terá que haver um requerimento a apresentar junto da ANAC, precisamente para poder validar essas mesmas obras de expansão. E a preocupação é esta. A preocupação é esta. Qual é o cenário atual? O que é que nós temos atualmente? Quer dizer, não temos porque, em função da pandemia, como é evidente, o número de movimentos aéreos baixou consideravelmente, mas qual é que é a capacidade instalada que temos atualmente na Portela? Estamos a falar de 38 movimentos hora, estamos a falar de 218 mil movimentos por ano, estamos a falar de 31,2 milhões de passageiros, estamos a falar de 60 posições de estacionamento. O que é aquilo que é apresentado como expansão? Estamos a falar de uma expansão que passa de 38 movimentos para 48, que passa de 218 mil movimentos ano para 275 mil movimentos ano. Estamos a falar de passar de 31 milhões de passageiros para 40 milhões de passageiros, estamos a falar de passar de 60 posições de estacionamento para 89 posições de estacionamento. E isto, vou dar o exemplo de Gatwick. Toda a gente tem noção do que é o tráfego aéreo em Gatwick. E Gatwick tem, apenas com uma pista, tal como a Portela, tem 46 milhões de passageiros por ano e tem qualquer coisa como 280 mil movimentos por ano. Ou seja, a expansão da Portela permitirá que o aeroporto de Lisboa tenha praticamente, se não a mesma capacidade do aeroporto de Gatwick. E isto é, como é evidente, é preocupante. É preocupante do ponto de vista ambiental, é preocupante do ponto de vista da qualidade de vida que existe na cidade e é mais preocupante ainda caso não exista a solução Montijo. Porque se não existir a solução Montijo, a pressão vai ser toda na Portela. E isto é uma preocupação que temos. Quando digo que temos, tem o CDS relativamente a esta mesma matéria. E, portanto, a questão muito concreta que lhe coloco é saber, primeiro,
se já foi dada a entrada do requerimento, como é que está este processo, que obras é que estão a ser feitas na Portela, se a ANAC está a acompanhar essas mesmas obras, ou seja, ou se houve uma simples comunicação da ANA a dizer, não, nos termos do contrato de concessão, do anexo 9, é ao abrigo disso, nós estamos a fazer a intervenção. Isso é uma mera comunicação. Outra coisa diferente é o acompanhamento in loco daquilo que, uma fiscalização daquilo que está a ser feito. Não vou aproveitar o tempo até, não vou esgotá-lo todo para permitir que a administração possa responder isto com o cuidado que o tema merece. Tem-se discutido muito Montijo, a Portela também deve ser motivo de discussão. Isto tem impacto no Conselho de Loures, tem impacto no Conselho de Lisboa, está em causa também a qualidade de vida da própria cidade. Como é evidente, um aeroporto na cidade de Lisboa, e termino com isto, é um ativo da cidade sob o ponto de vista turístico. Agora, isso não pode ultrapassar aquilo que é as questões ambientais e aquilo que é a qualidade de vida na própria cidade. E, portanto, gostaria de ouvir a ANAC sobre esta mesma matéria. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Presidente, faz favor, 7 minutos. Bom, muito obrigado, Sr. Deputado. Bom, relativamente à sua primeira questão, as obras que estão neste momento a ser implementadas relativamente às saídas rápidas têm a ver com obras que estão previstas no anexo 9 do contrato de concessão, portanto foram fixadas, alguns em 2012, como já era previsível que elas fossem necessárias e estão a ser acompanhadas pela ANAC. São obras que permitem um aprimoramento operacional, digamos assim. Não são verdadeiramente obras de expansão. Há um critério objetivo para aquilo que são obras de expansão, que são aquelas que têm um determinado impacto sobre a capacidade aeroportuária, salvo erro, 20% de crescimento. Estas obras não têm esse tipo de impacto. Aliás, estas obras, aquilo que têm é um impacto que é variável dependendo das condições operacionais e da sequenciação das aterragens e descolagens, porque isto são apenas saídas rápidas, permitem libertar a pista mais rapidamente quando um avião sai. Elas estão a ser acompanhadas ao nível técnico pela ANAC, como lhe digo, existe uma preocupação que nós temos ao nível da segurança e, portanto, elas foi autorizada a sua realização ao mesmo tempo, ambas as saídas rápidas, mas só uma é que para nós, inequivocamente, não coloca problemas de segurança. Na outra, nós autorizamos a sua construção, porque, objetivamente, durante a construção tem que haver uma interrupção da utilização da pista e, portanto, para evitar que esta interrupção existisse duas vezes, nós autorizamos a construção de ambas simultaneamente, mas ainda não autorizamos a utilização de uma delas, porque precisamos que a ANA desenvolva melhor os cenários de avaliação de riscos. Das saídas rápidas, sim. Portanto, não. Estamos a falar de posições de estacionamento. Tem apenas a ver com as saídas rápidas. É a única obra que está a existir neste momento relativamente a isso e já estava previsto no anexo 9. Estamos a acompanhar do ponto de vista de safety. Portanto, relativamente àquilo que têm sido os incumprimentos, aquilo que eu lhe posso dizer é que durante o ano de 2019 registámos 1.179 movimentos feitos fora do slot, dos quais já 1.179, dos quais já abrimos 1.100 processos relativamente a 1.156. Eles estão agrupados em processos, porque muitos desses movimentos são agrupados porque se trata ou do mesmo voo em dias sucessivos, etc. Portanto, não se trata de 1.156 processos, tratam-se de 133 processos relativamente a 1.156 movimentos. Alguns foram imediatamente aceitos como casos de força maior e outros ainda aguardamos justificação. Neste momento já tivemos multas no valor de 600 mil euros, não relativamente a estes, porque este é um processo relativamente longo e normalmente vai parar ao Tribunal da Concorrência. Neste momento, nos últimos tempos, já aplicámos coimas
muito superiores, mas já houve condenações no valor de 600 mil euros. Mas não relativamente a estes movimentos de 2019. Já foram relativamente a processos desde 2016 a 2018. Não, várias coimas, sim. O valor teórico de cada uma das infrações poderá ir até salvo erro, aos 250 mil euros. Na prática, aquilo que temos verificado é que o Tribunal reduz imediatamente entre 50% a 75% do montante. Mas isso é uma prática do próprio Tribunal. Porque quando a companhia aérea não concorda com a aplicação da coima, e face aos montantes ela normalmente não concorda, recorre para o Tribunal e é este o Tribunal competente. O que ainda alonga mais o processo até ao final. Relativamente a 2020, fica esta informação, não que seja demasiado relevante, porque, como disse, a pandemia afetou muito esta questão, mas houve registro de incumprimentos de slot. Nós estamos aqui a avaliar se foram casos de força maior ou não, de 43 movimentos apenas, durante o início do ano. Relativamente àquilo que é o regime em Lisboa, Porto e Faro, os regimes são diferentes e estão estabelecidos historicamente na própria legislação. Relativamente a Faro, não são de todo permitidos movimentos aéreos fora do slot, no horário noturno. Nos casos de Lisboa e do Porto, há regras até que não são uniformes, são diferentes e são históricas. O que nós verificamos é que, ao longo do ano de 2019, grande parte dos movimentos ocorridos fora do slot tinham a ver com a chegada tardia das aeronaves. As aeronaves começam às 6 da manhã a fazer movimentos, especialmente as de médio curto, para a Europa e de volta. À medida que o tráfego na Europa se começava a complicar, começava a haver atrasos nestes percursos e o regresso da aeronave a Lisboa, onde ela está baseada e onde precisa de estar às 6 da manhã para retomar a atividade, ocorria depois da meia-noite ou da meia-noite e meia. Portanto, a maior parte da origem das violações de slot tem a ver com o regresso tardio das aeronaves. Seja como for, é uma violação do slot e foi como tal considerada por nós nestes 1156 movimentos. Mas, objetivamente, a não ser que o país assuma que não se deve fazer este reset no final do dia e que as aeronaves não estarão no aeroporto de Lisboa no dia seguinte para retomar a operação. Se elas não viessem, em vez de termos este movimento de reset e voltar no dia seguinte a ter uma operação à partida normal, teríamos cada vez mais o encadear de atraso sobre atraso até que o próprio aeroporto se tornaria completamente ingerível. É claro que eu não estou aqui a falar não estou aqui a fazer um juízo de valor sobre políticas, ruído, etc. Em termos operacionais, se estas aeronaves não regressassem, imaginem qual seria o problema apenas 3 dias à frente de uma questão destas. Relativamente ao acompanhamento das obras, portanto, houve a instrução do processo relativamente às saídas rápidas com toda a documentação técnica. Como digo, temos dúvidas relativamente a uma e pedimos esclarecimentos. Não impedimos a construção da obra e ela está a decorrer com o risco da própria concessionária de construir algo que depois não poderá ser utilizado, mas isso é um risco que a concessionária corre e ele só foi corrido exatamente porque a sua não aceitação neste momento implicaria o encerramento da pista 2 vezes, uma para construir uma saída rápida e outra mais à frente, quando todas as situações fossem resolvidas, para construir outra. Isso penalizaria 2 vezes as transportadoras aéreas e optámos por não fazer assim. Eu espero ter respondido a todas as suas questões, senão... Muito obrigado, Sr. Presidente. Não temos qualquer projeto relativamente à expansão da Portela neste momento. Muito obrigado, Sr. Presidente.